5 de maio. Hoje vamos conhecer uma nova história de santo. Santo Hilário de Arles, bispo e confessor. De uma muito ilustre família, segundo querem alguns da Borgonha, segundo outros da Lorena, Hilário nasceu no ano de 401, recebendo esmerada educação. Moço, bem colocado num posto da administração da terra natal, deixou induzido por um parente, Honorato, que vivia retirado na ilha de Lerins. A princípio, quando Honorato discorreu sobre as vantagens e as excelências da vida religiosa, o jovem recebeu com indiferença as palavras do parente. Mas quando este lhe disse, em tom profético, que um dia haveria de pensar do outro modo, a pouco e pouco, com o correr do tempo, foi se sentindo diferente e pensando diversamente. Hilário passou então a viver sob a conduta do santo abade que Honorato o era em Lerins. Humilde, caridoso, abraçando mortificações, não aspirando outra coisa que não a perfeição, o jovem vendera todos os bens perecíveis, distribuíra o dinheiro aos pobrezinhos e principiou a trabalhar com grande afinco para obter os preciosos bens espirituais, aqueles que levam a Deus. Quando Honorato, em 426, foi nomeado arcebispo de Arles, Hilário acompanhou-o para auxiliá-lo nos trabalhos que teria pela frente, mas logo retornou à solidão, voltando àquela cidade somente quando o parente estava à morte. Chamado para que assistisse ao arcebispo, Hilário, com grande ternura, rendeu-lhe os últimos deveres. Sepultado Honorato, Hilário, temeroso de que o escolhessem para preencher a vaga, abalou para Lerins sem tardança. Castus, então governador da cidade, ordenou que o prendessem, e levado para o meio do clero e do povo, procedeu-se à eleição. O futuro bispo agastado protestava, alegando incompetência e indignidade, todo ele com a humildade abalada e encolhida. Perguntaram-lhe então se submeteria, uma vez que Deus se dignasse manifestar a vontade de vê-lo alçado àquela dignidade. E Hilário não condescendeu. Teimava que não possuía as qualidades que erradamente estavam querendo ver na sua mesquinha personalidade. Nisto, uma pomba muito branca, vindo não se sabe donde, descendo do alto, pousou-lhe na cabeça. E enquanto o teimoso não consentiu em aceitar o cargo para o qual fora eleito, a bela ave não abandonou o posto. Arcebispo aos 29 anos, a caridade para com os pobres redobrou de intensidade. E todos, em Arles, foram testemunhas de que o moço prelado, para prover a pobreza, trabalhava com as próprias mãos. Inteligente, vivo, dinâmico, quando falava aos grandes do mundo, aos sábios, Hilário exprimia-se com elegância, com nobreza e graça, orador que era. Todavia, aos simples, aos humildes sem letras, transformava-se, falando sem retórica, com muita simplicidade, fazendo-se inteligível aos mais ignorantes. Tão grande ia nele a compaixão pelos pecadores, que era pelas lágrimas que os induzia à penitência. Deus concedeu-lhe o fazer milagres. A um cego, restitui-lhe a vista tão somente com a imposição das mãos. Santo Hilário presidiu vários conselhos, o de Ries, em 439, o de Orange, em 441, o de Vaison, em 442 e o de Arles, em 443. Combateu o pelagianismo, restabeleceu a disciplina e fundou mosteiros, onde fez com que se observasse a mais perfeita regularidade. Quando adoeceu, aos que o auxiliavam mais de perto, indicou um dia em que deixaria o mundo, 5 de maio de 449. E assim aconteceu. Enterrado na igreja de Santo Estevão, foi transferido depois para a de São Gênies e mais tarde para a de Santo Honorato. Santo Hilário de Arles, rogai por nós. Também hoje comemora-se São Pio V, Papa, Santo Aventino, São Gerôncio e São Nicério.